lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Exorcista, o Devoto. O filme estreia essa semana nos cinemas e olha, o filme tá sendo detonado pela crítica, inclusive pelo público nos Estados Unidos que já assistiu. E aí, será que é tão ruim? A gente vai discutir nesse vídeo sem spoilers. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, a gente acompanha majoritariamente a história de Victor, que criou sua filha sozinho aí ao longo de 13 anos por causa da morte da sua esposa. Mas um belo dia a Angela e a Catherine, elas somem na floresta e quando elas retornam, os pais percebem que elas foram possuídas pelo demônio. O filme ele é dirigido pelo David Gordon Green, que foi o mesmo diretor que fez a última trilogia de Halloween, né? Então teve o Halloween de 2018, o Halloween Kills de 2021 e por último Halloween Ends em 2022, que eu confesso pra vocês, gente, que foi um filme que eu particularmente já não gostei muito. Então pra mim ele tá envolvido na nova trilogia de O Exorcista, né? Não é algo muito animador, aliás, eu acho que é um ponto válido, né? A Universal, ela tem sim a pretensão de trazer outros filmes, inclusive por conta das críticas, tanto da crítica especializada, né, dos veículos e também da audiência não ter gostado tanto de Exorcista, o Devoto. Já saiu matéria que eles vão repensar aí o roteiro do segundo filme. O que é bom, porque assim, gente, realmente pra mim o grande problema do filme tá no roteiro. Assim, gente, eu acho que é muito válido ressaltar que, como aqui no Brasil a gente teve a cabine muito depois, é lógico que a gente sentiu os reflexos da crítica lá dos Estados Unidos. Eu particularmente não li ou vi, né, em vídeo a crítica de outros colegas, porque é aquela história, né, eu gosto de ver sem o mínimo de contato possível. Então, até mesmo os trailers eu não tinha assistido, mas obviamente por Exorcista ser uma grande franquia desde os anos 90, 80, havia sim um interesse em assistir. É lógico que eu não fui também totalmente às cegas, eu já sabia que ele estava sendo detonado, coisa de ver tweet, né, com nota super baixa, mas eu não tinha tido contato com o trailer e nem com outras críticas. Então eu fui realmente sem expectativa nenhuma, achando que seria um filme ruim, mas de coração aberto, vamos falar assim. E assim, gente, de fato é um filme intragável, assim, pra mim. E é muito louco porque o filme, conforme eu fui refletindo o que eu achava dele e tudo mais, você vê que a intenção, ela tá em determinadas cenas, em determinados textos ali, mas é muito problemática a construção, tanto do roteiro quanto da montagem do filme. A montagem, ela vem mais em questões, assim, de cenas que poderiam se tornar mais impactantes, mas que elas acabam sendo cortadas em momentos que, se ela se prolongasse, teria sido muito mais legal, você teria saboreado muito mais o terror, e aqui acaba sendo interrompido por diversas vezes ao longo aí do filme. Mas o problema realmente que eu acho que Exorcista o Devoto tem é no roteiro e é na construção de como eles fizeram a história como um todo, porque ela é problemática em vários sentidos. E é interessante porque quando a gente pensa em tempo de filme, né, que ele tem 1h50, você vê que no final das contas nada foi muito bem construído, é como se fossem retalhos de ideias que não ficaram muito legais aí no seu corte final. E isso vai desde conexão de personagens. Aqui no filme, né, a gente tem um momento que é uma virada abrupta pro personagem principal, que é o Victor, né, que é esse pai que tá com a sua filha aí possuída, que não faz sentido algum de construção. E antes disso, essa mudança de perspectiva dele vem a partir de uma personagem que eles também não constroem muito bem a conexão dela com a família, por exemplo. Então, se eles tivessem tornado o filme muito mais simplista, né, na sua narrativa, às vezes até mesmo direcionado a história para somente essa menina, para essa única menina e não duas, como o filme quis trazer. E eu falo isso porque é um ponto de virada importante para o personagem que descaracteriza um pouco do que havia sido construído com muito pouco. Então é o que eu falo, o filme ele parece um retalho porque você entende a intenção, mas não quer dizer que as coisas elas são bem construídas. É como se o filme ele estivesse falando assim, nossa, o personagem precisa de um ponto de virada, e eles não propriamente constroem isso. Por exemplo, teria sido muito mais impactante talvez se ele tivesse visto determinada situação, a forma de escolha do filme, que é realmente muito pobre. E quando a gente pensa no todo do filme, né, a segunda menina, que no caso seria a Catherine, ela vem como
uma menina que lembra muito a menina do Exorcista original, então parece que ela veio meio que só pra isso, e também pra um certo motivador ali no final que conecta com uma construção que eles trazem no início do filme. Então ela acaba sendo meio que só um recurso para aquela família principal, que é o Victor e a Angela, e não um desenvolvimento próprio dela ou para intensificar essa situação, porque afinal agora a gente tem duas meninas que estão possuídas, né? Tanto que a própria construção da família, a única coisa que a gente realmente sabe nesse filme é que é uma família muito religiosa. E aí, né, falando ainda desse âmbito religioso, o filme ele também acaba trazendo um direcionamento que parece que eles não conseguiram decidir, que foi numa intenção de ser justo, né, de representação, mas no final das contas eles poderiam ter ido com uma linha narrativa que veio ali do início, né, nessa questão de religiosidade, principalmente quando ele já tem essa ideia, né, de transformar como uma franquia. Então você poderia trabalhar características religiosas diferentes em cada um dos filmes, construir realmente essa ambientação, essa nova franquia. E aí é isso que eu retomo. Eu entendo a intenção, mas o retalho, a forma que é feita, assim, eu não sei nem expressar direito, assim, fica completamente sem sentido, o que traz a gente ali numa cena de ápice final, que assim, gente, é desesperadora, e não é desesperadora por causa do terror, não, é desesperadora pela decisão dos personagens, das coisas que acontecem, a forma que acontece, eu achei assim, esdrúxulo, acho que é a palavra certa. Como eu falei no Twitter, assim que eu assisti, pra mim esse filme, ele é uma salada de fruta vencida, porque é muito ruim a forma que eles constroem as coisas aqui, a conexão entre os personagens, e é interessante porque assim, esses filmes agora, e aí eu incluo Halloween, eu incluo o Pânico, muito se fala, né, comumente aí, que esse retorno de franquia tem um tipo de fórmula, e uma das fórmulas é sempre trazer um personagem do passado para fortalecer a franquia atual, mas as histórias elas são um pouco independentes, e aqui o Exorcista tem também esse tipo de conexão, tem um retorno de personagem que era importante para a franquia original, mas a forma que essa personagem ela é utilizada é completamente descartável, a forma como se conecta é muito pobre, eu acho que eles poderiam trazer um aprofundamento um pouco maior aí, e no saldo final do filme acaba não sendo importante para a história realmente. E sem falar também que tem algumas cenas que elas entram de forma aleatória só para fazer sentido lá na frente. Agora, quanto ao terror do filme, eu acho que a gente tem duas cenas potenciais aqui no filme, como eu falei, são cenas que elas acabam sendo interrompidas pelo corte do filme. Ainda assim, tem alguns momentos de tensão, mas eu acho que em determinado momento do filme você não tá mais aterrorizado, porque você já entendeu qual que é a vibe do filme, então eu não achei ele tão terrível assim. Eu acho que a caracterização das meninas tá realmente muito boa, elas ali, né, na sua possessão, elas também estão muito bem, mas tem algumas coisas que são muito toscas enquanto o exorcismo acontece, assim, é terrível. Então assim, gente, em resumo, eu acho que a crítica e o público realmente sentiu a maçaroca que é esse filme. É um roteiro altamente bizarro, como eu falei, você entende a intenção, mas não necessariamente é construído. Eles não conseguem tomar decisões importantes narrativas, seja para uma mudança de direcionamento do personagem, seja para a escolha de uma protagonista, de uma possuída, seja por uma escolha de religiosidade que o filme vai trabalhar, e também a perda de potência em cenas que poderiam ser boas, mas que em certo momento você já tá tão cansado daquela experiência do filme que nenhuma tentativa mais ali no meio é válida, e isso se concretiza mais ainda com o final, que é desesperador pela decisão dos personagens muito burras e que tem margem para trabalhar algo especial e que foi completamente jogado fora. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam pra franquia Exorcista nova, né? E se você já assistiu, o que você achou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!